Olá a todos! Vamos iniciar mais um módulo da série Construindo o Meu Futuro. A cada programa, muita informação e conhecimento sobre o seu trabalho na construção civil. Esse programa é para colocar a mão na massa mesmo. Nosso tema é argamassas e concreto. Argamassas e concretos são elementos que podem fazer uma obra ser um sucesso ou um fracasso. A responsabilidade de quem os produz é grande. Há uma maneira correta de fazer cada um, mas vamos começar do princípio. Você sabe o que é concreto? Concreto é uma mistura de cimento aglomerante, areia, pedra britada, água. 3 ingredientes que devem estar limpos, livres de resíduos e algumas vezes algum aditivo. Quando é usado com ferragens, como em lajes e pilares, é chamado de concreto armado. O concreto pode ser feito manualmente em caixa quando o volume é pequeno, na betoneira, ou usinado, quer dizer, feito de forma industrial e entregue na obra. Sua resistência depende da proporção entre os materiais utilizados, é a dosagem e o traço, indicados no projeto de engenharia. Essa é a primeira fase da sua produção. Vamos conhecer as demais. A segunda é a mistura. Os ingredientes devem se tornar uma massa homogênea, com a mesma cor e textura. O transporte é como ele chega onde será usado, de caminhão, de jerica, de carrinho ou bombeado. O lançamento é a colocação do concreto no local de aplicação, normalmente em formas. O adensamento é a compactação da massa dentro das formas, com batidas nas laterais, ou um equipamento chamado vibrador mecânico. Não pode haver espaços vazios. A cura é a última fase. É o tempo que o concreto leva para endurecer e ter as características desejadas. O concreto começa a endurecer 2 horas e meia após a colocação da água. No entanto, sua cura total leva muito mais tempo, em geral, até 28 dias. A preparação do concreto é um processo simples, mas que requer cuidados especiais. Para começar, use todos os EPIs recomendados. Vamos acompanhar como fazer concreto na betoneira. O seu encarregado deve informar o traço que você deve usar, ou seja, as medidas de cada componente. Siga o traço e meça os materiais cuidadosamente. Para medir pedra e areia, construa uma caixa padrão, que tem o tamanho correspondente ao cimento de um saco de 50 quilos. O traço que vamos usar é 1:2:3, ou uma parte de cimento, 2 de areia e 3 de pedra. A notação é sempre do grão menor para o maior. A água é também importante, pois é ela que vai definir a resistência. Siga as instruções e não mude a quantidade indicada. Chegada a hora de fazer a mistura, é preciso atenção a como fazer e a sequência a ser seguida. Vamos conferir a mistura. Na betoneira de carregamento manual, coloque a brita. Adicione então a metade da água e misture por 1 minuto. Coloque o cimento, a areia, o resto da água e misture por 3 minutos. Em betoneiras pequenas, às vezes não dá para fazer todo o concreto do traço. Ao fracionar, é preciso ter cuidado com as proporções para garantir a resistência do concreto. Bem, feito o concreto, é preciso transportá-lo na obra, levando-o até o local em que será utilizado. Há algumas formas de fazer isso. O transporte horizontal acontece no mesmo nível, ou até 2,5 metros de altura, com uso de rampas. Pode ser feito manualmente em carrinhos ou jericas, de preferência com pneus de borracha com câmara. Antes de transportar, planeje o caminho para que esteja livre. O transporte vertical é feito com guinchos, elevadores de carga ou gruas. Pode ser ainda feito por bomba. É o caso de grandes obras. A fase seguinte é a do lançamento, a atividade de colocar concreto em formas ou no local definitivo, como lajes, vigas, pilares, pisos, entre outros. Há uma série de cuidados que você deve tomar para realizar esse processo. Não deve passar mais de 1 hora entre o fim da mistura e o lançamento, que precisa ocorrer próximo da posição final, para não precisar ficar puxando com a enxada. Molhe as formas antes de iniciar o lançamento.
Lance a partir das extremidades para o centro das formas, em camadas de 15 a 30 centímetros. Não deixe a primeira camada endurecer, despeje o concreto rapidamente. Em caso de chuva forte, proteja o trecho já concretado com lona. O passo a seguir é o adensamento ou vibração do concreto para reduzir espaços vazios que possam ficar após o lançamento e que afetam a resistência. Há alguns tipos de equipamentos que podem ser usados. Vibradores de imersão, o que usa agulha fina, média ou grossa. Vibradores de superfície, que são réguas ou placas. Vibradores externos, como rolos compactadores, mesas, etc. Para adensar, use o vibrador na vertical. Introduza e retire lentamente para evitar espaços vazios. Vibre até notar a subida de água e a saída de bolhas. Repita a operação por todo o concreto, considerando o espaço entre as inserções. Observe a ação da vibração para calcular o raio que ela atinge. É melhor vibrar em espaços próximos do que ter áreas com bolhas. Em geral, dá para seguir esta tabela. Conforme aumenta o diâmetro da agulha, aumenta o raio de ação e a distância entre as inserções. A potência do vibrador também afeta a ação. Se ele é 4 vezes mais forte, o raio de ação é o dobro. Há mais alguns cuidados a serem tomados. Para compactar camadas sobrepostas, é preciso que o mangote penetre de 5 a 10 centímetros na camada inferior. Não adense camadas com mais de 50 centímetros de espessura, pois o ar não chegará à superfície. E nunca vibre o concreto pela armadura. Depois do adensamento, temos a cura. É o processo de endurecimento do concreto, que leva cerca de 28 dias. Ele começa quando a superfície tem secagem ao tato. Confira os cuidados a tomar. Em lugares com incidência direta de sol ou calor intenso, cubra as lajes com lona. Pode ser necessário manter o concreto molhado, conforme a orientação do seu supervisor. Evite o trânsito de pessoas ou impactos fortes sobre o local, em especial nas primeiras horas. Agora vamos aprender sobre a argamassa. Argamassa é a mistura de cimento, água, areia e algumas vezes mais algum material, como cal. Tem alta resistência e durabilidade e serve para unir componentes de alvenaria, corrigir imperfeições da base, melhorar sua aderência e absorção, dar acabamento e unir componentes do acabamento decorativo. No canteiro se trabalha com alguns tipos de argamassa. Argamassa para contrapiso, argamassa de assentamento para unir blocos e tijolos, argamassas colantes para assentar placas cerâmicas, argamassa de revestimento para fazer chapisco, emboço e reboco, argamassa de camada única, chamada de massa única e reboco paulista, argamassa para revestimento decorativo, que regulariza a superfície e a decora. Estas são, em geral, feitas na própria obra. Chapisco, emboço e reboco são tipos ou fases de revestimento. O chapisco prepara a base e melhora a absorção e aderência do revestimento. O emboço cria uma superfície para receber reboco ou decoração. O reboco cobre o emboço para que receba o revestimento decorativo final. Há também argamassas produzidas em usinas e as industrializadas, a colante para revestimentos internos comuns, os externos sujeitos a variações climáticas e outras para acabamentos especiais, com maior aderência ou uso de rejuntes, entre outros. Estas devem ser misturadas apenas com água, conforme a embalagem. Vamos então acompanhar o preparo de argamassa na obra. Para fazer na betoneira, coloque a areia, a metade da água, o cimento, a cal hidratada e o restante da água. As quantidades de cada ingrediente variam conforme a utilização. Verifique com seu supervisor qual é o tipo que precisa ser misturado. Faça o suficiente para usar em até 1 hora. Se passar disso, a argamassa endurece e isso prejudica o uso. Além do concreto da argamassa, há o cal fino, um processo de acabamento para o revestimento final de paredes e tetos.
A massa de cal fino deve ser feita pelo menos 24 horas antes do uso, seguindo as recomendações da embalagem. Além de construir, às vezes é preciso recuperar concreto ou fazer serviços de reforço estrutural. Vamos acompanhar este processo. O concreto deteriorado deve ser removido com as ferramentas adequadas e as armaduras expostas e restauradas. Se algo for preservado do concreto, deve ser preparado com limpeza mecânica e as peças recompostas com aplicação de material adequado a cada situação. A remoção do concreto superficial é chamada de apicoamento, feito com talhadeira, ponteiro e marreta. Após o apicoamento, é feita a limpeza. Deve-se lixar as partes de ferro e jatear com pressão de ar ou água, que deve ser limpa, sem resíduos. Depois, deve ser aplicada a argamassa própria para a restauração. A demolição de concreto deve ser realizada com cuidado. Use as ferramentas indicadas por seu supervisor. No caso de pisos, retire o concreto até atingir a laje. Se for realizar corte, tome cuidado para não atingir as ferragens, o que compromete a estrutura. Esse foi nosso conteúdo de hoje. Eu espero você nos próximos programas da série Construindo o Meu Futuro. Há muito mais para você descobrir sobre a construção civil. Até mais!